Olá, eu sou a Marcela Vale e estarei com vocês falando sobre a vida de yoga, o yoga que vai além do tapetinho, a rotina de yoga, os valores do yoga, Vedanta, meditação, ciclo lunar. Eu sou uma eterna estudante da tradição e eu quero compartilhar um pouco do ensinamento que os meus professores me passaram até aqui. Então, vem comigo, no caminho eu te explico. Olá, como você está? Eu estou bem, uma semana bem fresquinha em São Paulo, com um pouquinho de chuva. Tivemos algumas tardes com sol mais forte, mas tá uma primavera bem gostosa, pelo menos aqui em São Paulo, nada extremo. Então, acho que é bom a gente aproveitar esse tempo e lembrando, primeiro de tudo, como que está a tua respiração. Então, por um momento, observa como que essa respiração está fluindo hoje, como que você está sentindo esse ar entrando no seu peito, preenchendo os seus pulmões. Para e sente. E então começa a trazer aquela inspiração mais profunda, soltando todo o ar, relaxando os ombros. Pode fazer mais uma, mais duas vezes, o quanto o seu corpo achar necessário para que você consiga sentir esse ar, consiga sentir essa respiração acontecendo. E então, vai deixando essa respiração natural, com a consciência de uma inspiração longa e uma expiração também longa. Hoje o nosso papo é sobre empreendedorismo e eu estou muito feliz com essa conversa. Então, vamos lá? Vamos para o nosso papo de hoje? Oi, gente! Então, vamos começar nosso papo hoje. Eu estou muito feliz em dividir esse episódio com a minha amiga Bianca Peraza. A Bianca é idealizadora, fundadora, criadora, professora do nosso Yoga Shala. É uma atleta, é uma pessoa que trabalha bastante e ela gosta de estudar, reciclar conhecimento e também gosta muito de empreender. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje. E nós fizemos nossa primeira formação juntas, nossa formação de Yoga e Vedanta com Bruno Jones e Leandro Castelo Branco. E depois nos juntamos em outros projetos ao longo desses anos. Então, Bi, boa noite. Muito obrigada por você ter aceitado o meu convite. Eu estou mesmo muito feliz porque você está aqui. E eu acredito que você vai trazer aí uma clareza para muitas mentes que pensam em empreender no yoga. Então, acredito que você vai ajudar aí muitos colegas na profissão. Então, te passo o microfone e fica à vontade para se apresentar, incrementar o que eu falei. Ei, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui também. Amei o convite. E já falar para todo mundo que está ouvindo algumas coisas antes para todo mundo já se preparar. Primeiro que a Marcela, nós somos amigas mesmo, né, Mar? Teve uma reforma na minha casa no passado, eu já morei um mês com a Marcela, a gente se deu super bem. Então, esse papo vai ser como se fosse um vinho entre amigas. Exato. E eu falo muito, então se preparem também, peguem sua tacinha de vinho ou seu chá e vem com a gente falar sobre isso. E eu amei todos os rótulos que você me colocou aí, porque geralmente a gente não se vê nesses lugares, né? E é muito gostoso ver alguém falar de você. Enfim, obrigada por me receber. Eu que agradeço, vai ser muito legal essa conversa. E eu já vou começar ali na nossa formação para você contar para o pessoal e até para mim mesmo, né? Assim, a gente conversa tanto e às vezes fica umas lacunas aí que a gente acaba não falando. Como que você chegou até a formação? O que que te motivou a fazer a primeira formação? O que que você já conhecia? Sei que você já era praticante, né? Mas o que que você já conhecia de yoga até ali?
Sim. É engraçado, eu não sei se eu já cheguei a contar para você, acho que já. Mas eu não falo muito, comecei a falar há pouco tempo, porque na verdade eu comecei a praticar o yoga. Na época eu estava em um casamento, né, no meu primeiro casamento oficial. E aí eu tive uma gravidez inesperada e eu fiquei super feliz, apesar de não estar contando com aquilo, mas eu fiquei super feliz. E aí eu perdi essa gestação num aborto espontâneo, que é algo que nós mulheres no passado não costumávamos falar sobre isso, e depois que eu comecei a verbalizar isso com mais frequência, eu percebi o tanto de mulheres que passam pela mesma coisa. E isso é a única coisa que conforta a gente nesse lugar, porque na época eu não achei nenhum conforto, não importa o que falassem, a ciência ou as pessoas em volta de mim, e eu comecei a procurar coisas à minha volta que pudessem amenizar esse meu sofrimento, porque passava mês e outros meses e nada supria essa tristeza que eu sentia. E aí, uma das coisas que eu decidi tentar foi uma prática do yoga. E tinha um lugar que eu estava frequentando, fazendo alguns cursos de meditação, e aí tinha aula gratuita de prática física do yoga, e esse meu contato, assim, foi um encontro mesmo, sabe? Eu realmente consegui me entregar para a prática, até que no final da aula a professora falou: Nossa, você já pratica há muito tempo? E eu falei: Não, foi eu considero a minha primeira vez real, porque eu fiz uma prática quando eu era bem nova, e aí eu só caí, dei risada, foi numa academia do bairro, foi péssimo. Então eu considero essa minha prática oficial a primeira. É, e aí eu decidi procurar estúdios mesmo de yoga e não dentro dessa instituição, né? Levar a coisa mais a sério. E nesse estúdio de yoga eu encontrei a prática do Vinyasa. E o Vinyasa era uma aula já muito puxada nesse lugar que eu praticava, e aí eu consegui aquietar um pouco mais aquele turbilhão que estava dentro de mim. E para quem não me conhece pessoalmente, eu sou um turbilhão até hoje por dentro. Então, ali eu comecei a praticar mais, com mais frequência, apesar de eu ser muito ruim. Eu era bem rígida, eu tinha pouquíssima força, mas eu não me importava, eu fazia lá do jeito que dava, do jeito que era. E decidi procurar então um curso por hobby para fazer. Eu tentei duas formações antes, fiz duas, três aulas, tive que parar. Aí tentei uma segunda vez, duas, três vezes, tive que parar de novo a formação. E aí eu, com aquela paixão do yoga, falei assim, não, vou tentar de novo. E foi aí o curso do Bruno Jones e do Leandro Castelo Branco que nós fizemos juntas, que também foi um encontro, né? Era para ser dessa vez e foi até engraçado, porque quando eu estava fazendo aquele curso, o Vicente Morrison, que é um outro professor incrível e que era dono da Casa Jambu, que foi aonde nós fizemos essa formação, ele falou assim: Olha, conforme a tradição do Vedanta, você só pode tentar no máximo três vezes, né? E se dessa vez não der certo, você desiste porque não é para você. E aquilo ficou na minha cabeça. Eu falei, não, agora eu preciso terminar esse curso e fazer inteiro. E consegui fazer, mesmo com os desafios de trabalhando no final de semana, trabalhando no feriado. A gente fez essa formação linda, incrível, transformadora. E no final dessa formação aconteceu uma coisa muito engraçada, porque no primeiro dia de aula eles perguntam quem quer dar aula de yoga, né? E eu levantei a mão e falei assim: eu tenho certeza que eu não quero dar aula de yoga. Eu tenho certeza que eu não vou ser professora de yoga, que eu só tô fazendo por hobby mesmo. E antes de terminar a formação, acho que antes da última aula mesmo da gente se formar, não lembro quem de nós, acho que a Júlia, mandou no grupo falando: Olha, estão procurando uma professora de yoga em tal lugar. Esse tal lugar era a 2 quarteirões da minha casa. E aí eu falei assim: Ah, tá tão perto, né? Eu vou lá. A gente já tava dando aula, né, Eu falei assim: Ah, eu vou.
E a partir dali, assim, os convites para dar aula começaram a surgir, aulas particulares, até que eu comecei a dar muito mais aula do que eu dava, comecei a dar muito mais aula e ganhar muito mais dinheiro do que no meu trabalho, e fazendo uma coisa que eu amava. Então, foi aí que eu fiz essa transição de carreira. Já emendou logo na formação, né? E é muito interessante, assim, você falando desse começo. Sim, eu lembrava dessa história, eu só não lembrava do tempo, É, que tinha sido na formação. E a gente teve, então, esse mesmo início, né? Porque eu também procurei yoga por conta de um luto. Então, foi o mesmo caminho ali. E a formação foi mesmo especial. Acho que essa primeira formação nossa foi. Nossa, o nosso grupo ali foi muito especial. Foi a primeira formação dos professores aqui em São Paulo, né? Porque até então eles só davam a formação lá no Rio de Janeiro. Eu também caí meio de gaiato ali. Cheguei até o Vicente, até a Casa Jambu, querendo aprender sânscrito. E Vedanta, não tinha na minha cabeça fazer a formação de yoga, jamais pensei em ser professora também. Então, quando eu cheguei ali, aquele monte de posturas, eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Eu queria vir estudar a ler, quero sentar, quero ver livro, quero escrever. E também nem imaginava dar aula. Mas a formação, que não é necessariamente somente para quem quer ser professor, né? A formação de yoga, ela é para quem quer aprimorar na prática. Ela é mesmo transformadora, assim, é impossível você começar uma formação e sair a mesma pessoa, né? E Vicente exatamente. Morrison, estamos com muitas saudades de você. Muitas, nunca mais vi o Vicente. Não, foi realmente a nossa. E é engraçado, né, Mar? Porque nós nos tornamos amigas mesmo, assim, a nossa turma, né? A gente foi nossa primeira formação e a gente realmente fez uma sanga que a gente é muito conectadas, né? Sim, Mesmo até hoje. distantes, exatamente. E a Casa Jambu, os professores, para a gente foi um espaço muito especial. E foi engraçado você falar também que você foi por um luto, eu também lembro disso, porque. Geralmente as pessoas buscam o yoga por causa ou de uma tristeza profunda, né? Um burnout, alguma coisa mental, assim, que precisa achar um conforto, ou porque quer cuidar do corpo, né? São duas entradas para a porta da prática física do yoga. E aí, a hora que a gente vê, a gente está no meio de um turbilhão. Eu não gosto muito de usar a palavra jornada, né? Porque já tá super usada, mas realmente é uma jornada de transformação de vida, qualquer formação de yoga, independente se você vai ser ou quer ser professora ou professora de yoga, né? É isso mesmo. Eu uso muito jornada ainda, Bi. Vai É, ficar, tá saturado, mas ainda eu uso porque eu acho que essa palavra ela é bem o que você falou. É isso, é esse caminho e a gente vai encontrando, né? Não é linear, ele não é reto, é um caminho bem sinuoso. A gente vai lá no fundo mesmo, a gente busca umas coisinhas ali que a gente nem sabia que poderia encontrar, mas é realmente transformador. E a não é gente não. linear, você foi boazinha, né? Mas na verdade é trupicão atrás de trupicão, né? Porque a jornada de autoconhecimento é isso, né? É caldo atrás de caldo. Eita atrás de vixe, não tem como. E a gente, tanto eu como você, como eu acho que todo mundo ali do nosso grupo, não ficou só em uma formação. A nossa formação foi muito boa, foi uma base assim essencial, mas aí a gente, cada um ali quis aprimorar em alguma coisa, né? E você fez outras formações, você tem mais horas aí de aulas de curso, né? RYT. E queria que você falasse um pouco mais dessas outras formações, como foi, o que que você escolheu. Sim, eu acredito que se você quer continuar na jornada de professor, professora de yoga, ou se você é uma pessoa que é entusiasta mesmo, uma formação, ela não é completa. Não que a formação que nós tenhamos feito, a primeira do Bruno e do Leandro, ela seja incompleta, muito pelo contrário. Mas é que o conteúdo de yoga, ele é tão extenso que ele é para a vida toda. Então, assim, a gente estaria
não sendo justas em falar que apenas uma formação vai suprir em tudo, porque o estudo é para a vida inteira mesmo, né? E aí, como eu disse, como eu comecei no Vinyasa, eu tenho um pouco essa identificação com o Vinyasa. Eu fui buscar uma formação nesse estilo de prática, e aí eu encontrei que a mais interessante na época para mim e que seria a da Micheline Berry. É uma professora americana, ela é muito experiente e ela foi professora de quase todos os professores que eu gostava de praticar vinyasa. Todo mundo que eu perguntava, com quem você se formou? Todo mundo falava, me formei com a Micheline Berry. E aí eu fui atrás da formação dela, na época no Yoga Flow, muito amor por ambos, Micheline e Yoga Flow. Fiz a formação da Micheline Berry, que para mim também foi super transformativa na minha vida. Tanto que depois eu me tornei também gerente dessa formação durante 2, 3 anos, por aí. E que também foi uma experiência muito boa para mim, em saber não só como gerir uma formação internacional, mas também aprendi muito em todo esse processo, não só do atendimento aos alunos, mas também como a Micheline fala, eu não sei muito bem falar em português. Ela fala holding space, mas não é só de segurar o lugar, é no sentido de você manter todo aquele lugar mais estável, né? Os alunos que estão passando por essa jornada de autoconhecimento, mas também ajustar com relação aos outros professores que estão ali para entregar uma matéria muito importante. A Micheline, que estava também nesse lugar de sediar toda uma formação que é muita responsabilidade, mas também é muito intenso. E, enfim, tive esse processo com ela, mas dentro dessa minha jornada do yoga, eu sou, como você falou no começo, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de estudar, muito de fazer curso. O que às vezes me bloqueia um pouco é o financeiro, né? Sim, sempre. Mas se deixar, eu sou uma pessoa com 10 formações de yoga. Eu vou me jogando, vou falando com os professores que eu conheço, vou sempre querendo saber mais, leio livros. Tenho muitos cursos e workshops também que eu participei, tenho muitos outros que eu ainda quero participar sempre. Eu sou uma eterna aluna e professora de yoga. Eu acho que também a gente não pode ficar parado, no sentido a gente sempre pode melhorar, a gente sempre pode mudar de ideia e ver uma nova perspectiva. Tanto que nas minhas aulas hoje, por mais que eu ensine um pouco mais fluido, digamos assim, com um pezinho no vinyasa, também tem muitos momentos da minha prática da minha aula, quer dizer que eu coloco rata, às vezes eu coloco restaurativo. Então, as minhas aulas é uma colcha de retalhos, assim, de tudo de que eu acredito de bom e que eu aprendi com todos esses professores e mestres no meu caminho. O Mário Reiner me ensinou muito, aprendi bastante com a Raquel Pérez também, e vários outros professores, claro, Leandro Castelo Branco, Bruno Jones, você, todo mundo me ensina um pouco. A gente tem isso, né, de gostar de estudar. Eu também amo, amo demais. E gosto também de fazer workshop. Então a gente vai, não tem como não aprimorar, né? Não tem como a gente falar, "Ai, não, parei aqui, tá bom." Sempre vai ter, ainda mais. Eu acho que esse yoga moderno, né, o yoga como vem vindo, ele traz muita coisa do corpo que não tinha antes, né? Antigamente não se falava tanto de corpo, assim, de biomecânica, né? Dos alinhamentos, dos ajustes. Então a gente sempre vai ter alguma coisa nova mesmo com relação a corpo, e a gente sempre pode ouvir de outra forma, né? E aprender, de repente, alguma coisa que a gente ouviu lá atrás, está ouvindo de novo e está fazendo sentido só agora. Então, realmente, para quem quer continuar, para quem quer começar ou continuar essa profissão de professor, professora de yoga, tem que ter a consciência de que vai ter que estudar muito mesmo, assim, não dá para fazer apenas uma formação e ficar com ela. Mas não. Exato. É claro que tem esse olhar holístico dentro da prática do yoga, mas tem que ver que também ele é muito terapêutico, ele é medicinal. Então a gente tem que saber
o como aplicar em cada turma, cada corpo, cada pessoa, cada momento. Isso faz parte também de como a gente pode trazer isso para a melhoria de cada indivíduo que são nossos praticantes e alunos, né? Sim, porque muitas vezes a gente monta uma aula, né? A gente, eu acho que no começo, quando a gente está começando a dar aula, é bem assim, a gente monta a aula, a gente faz a aula, vai começar assim, vai ter esse asana, vai terminar com esse asana. Aí você pega uma turma que você fala, cara, não dá para eu colocar isso tudo que eu imaginei para essa turma. Então, essa não é nem improviso, eu acho que é realmente a experiência, né? Da gente conseguir olhar, identificar e mudar aquela prática. Às vezes você não precisa sair do caminho que você tinha pensado, mas colocar a prática ali de uma outra forma para que acolha todos que estão naquela sala, né? Dar aula para a turma é isso, é a gente ter É, esse olhar para você todos. tocou num ponto muito importante, né? Aquelas que já vai trazer polêmica, mas mas a gente escuta muito, ai, 100% essa aula são para todos os praticantes, 100% dos corpos e pessoas, e isso é impossível a gente fazer hoje em dia. A gente tenta ao máximo acolher e dar aula para o máximo de pessoas, principalmente que estão na sua aula naquele momento. Mas a gente precisa entender que dentro de questões de adaptabilidade, questões sociais, circunstâncias, tudo, natureza. É por isso que é importante o estudo, né, Má? Para que a gente possa sempre saber quando e como colocar o yoga e qual modalidade, qual estilo, quais circunstâncias, quais props. Para quem não sabe o que é props, são os elementos que a gente usa dentro de uma prática, como bloquinho, faixa, manta, cadeira. Então, que a gente possa adaptar sempre o melhor para o aluno paciente, talvez. É o aluno paciente, praticante, mas é É. isso. É realmente um desafio. Então, para quem está começando a dar aula, deem muitas aulas, chama amigos, faz uma turminha aí com os seus grupos, vai ofertando essas aulas para diferentes corpos, para diferentes idades. Então, você pode dar uma aula para mais jovens, uma aula para pessoas mais velhas, vai realmente tentando mesclar nesse comecinho para você ir pegando essa experiência aí, porque em uma sala de aula, quando você estiver dando aula em um estúdio, ali chegam pessoas que você nem imagina, né? E Você vai errar, tá tudo bem, todo mundo erra, mas aprenda também, busque informação depois e o diálogo também com o aluno, né, Mar? Algumas vezes a gente não sabe, não tem como a gente saber todas as doenças, todas as patologias, e às vezes você chega, olha, eu não sei, você pode me explicar, você pode me contar o que que o seu médico terapeuta ou fisioterapeuta falou para você? Vamos juntos construir esse processo, né? Isso também é uma coisa muito bacana. é muito lindo isso, e realmente isso traz para o aluno um conforto e um acolhimento. E para quem chega numa prática de yoga, por mais que esteja buscando somente para o corpo, né? Que a prática do yoga a gente cansa de falar que não é exercício físico, que não é uma prática que vai só mexer com o corpo, que vai mexer com camadas muito mais profundas, mas muitas vezes a pessoa chega ali por conta do corpo. Então, ter essa conversa e a pessoa se sentir acolhida e saber que vai poder praticar com segurança, né? Isso é essencial. E aí tem as diversas modalidades. é, eu sempre falo, simplifica. Então, assim, numa turma grande, numa sala com várias pessoas, simplifica. Então, dê a sua prática do jeito que você dá, mas tenta não colocar coisas muito mirabolantes. E a gente vai adaptando, vai mudando. A nossa primeira formação era um hatha meio caminhando para o Vinyasa, mas é praticamente um hatha, a formação que a gente fez. E aí, sim, ali naquela época era uma formação, era um tipo de aula que eu gostava muito de dar, né, de ministrar, de ofertar. E depois eu fui seguindo mais para restaurativa. Hoje eu amo ministrar as aulas de restaurativa, de yin yoga. Então, as aulas mais com menos movimento são as que eu mais gosto hoje. Mas gosto de fazer também, eu acho que eu gosto de ministrar as aulas que para mim eu sinto muito resultado, né? Então, essas duas práticas yin e restaurativa são duas práticas que para mim
muita diferença na minha mente quando eu faço. Então, eu gosto de oferecer. E Hatha, restaurativa e Yin, acho que são as minhas principais. E você, Bi, você tem algum estilo preferido? Eu gosto mais de dar aula disso, eu gosto mais de praticar aquela modalidade. Olha, Má, eu uso yoga de forma bem terapêutica mesmo. Aliás, você falando assim, eu dou yin, dou restaurativa, eu tava aqui, nossa, como eu queria estar numa aula de yin, de restaurativo agora. Era o que eu mais queria. Como você falou no começo, falou que eu sou atleta, é que eu ainda não vesti direito essa camisa, apesar de eu ser, né? Eu tô fazendo agora o fluxo para meia maratona, um ciclo que chama, né? Vou correr daqui uma semana, 21 quilômetros. Então a dedicação acaba fisicamente sendo voltada para isso, né? Porque tô correndo e tô fazendo. Um dia eu corro, no dia seguinte eu fortaleço, no outro dia eu corro, no outro dia eu fortaleço. Então, eu não consigo fazer práticas muito vigorosas de yoga enquanto eu tô nesse ciclo, mas restaurativo e yin elas são essenciais para esse processo. Para o processo de mobilidade da musculatura que ela tá rígida, para o processo de descanso, porque o músculo para regenerar ele precisa de descanso, para o processo mental, para acalmar, porque numa prática de cardiovascular eu preciso um pouco do meu parasimpático para dar uma acalmada. Então, eu entendo já esses meus processos, fluxos e fases, eu encaixo o yoga dentro disso. E quando eu tô com mais disponibilidade física, digamos assim, eu gosto bastante de práticas vigorosas. Eu tenho praticado vinyasa lá no estúdio, no nosso Yogashala, que eu amo a aula das meninas. Eu gosto de praticar com outros professores. Eu não gosto muito de praticar sozinha, eu mesma fazendo a minha prática, a não ser que eu vá praticar Ashtanga, né? Que a Ashtanga ela é uma prática autônoma, mas mesmo assim eu gosto de ir no estúdio. Eu gostava muito de praticar Ashtanga com alguns amigos, mas ficou inacessível ir e voltar em São Paulo. Porque para Sim. eu ir até um estúdio de Ashtanga no centro de São Paulo, praticar durante 1 hora e meia e voltar, são 4 horas do meu dia que, infelizmente, eu não tenho mais disponível, assim, sabe? Dentro da minha rotina, no momento, com as minhas aulas, com as aulas que eu ministro, com a administração do estúdio, com a faculdade de educação física, com a minha rotina de treino, das minhas enteadas, enfim, aí fica difícil um pouco. E, gente, só prestem atenção tanto de coisa que a Bianca faz. E a gente ainda nem chegou no empreendedorismo, tá? A gente tá, ainda não entramos diretamente nesse tópico, já falamos bastante sobre ser professor e tal, mas ainda não falamos diretamente no nosso Yoga Shala. E antes de entrar nesse tópico, Bi, eu queria que você falasse um pouquinho, o que que é mais difícil manter nessa tua rotina? Essa tua rotina que você corre, corre mesmo de corrida, de maratona, e corre ali para não pegar trânsito, para conseguir cumprir os horários, para dar aula no nosso, para administrar o nosso, e administrar a casa, a família, enfim. O que que é mais difícil em manter essa sua rotina toda com relação ao seu compromisso com os exercícios físicos? Sabe que foi muito legal essa pergunta, porque eu mesma refleti a respeito, né? Hoje em dia, a minha rotina está muito estabilizada, apesar de não ter uma rotina. Se você falar assim, o que eu faço todo dia de manhã, cada manhã eu faço uma coisa. Então, o que foi mais difícil para mim, que é legal falar nessa, já que a gente está falando de empreendedorismo, quando você se torna professor e professora de yoga, você não tem uma rotina de ministrar as aulas, né? Porque tem aula que você vai ter de manhã, tem aula que você vai ter à noite, tem aula que você terá no meio da tarde. Dificilmente você vai encaixar, por exemplo, não, eu vou só dar aula às 7 horas da manhã para todos os alunos. Isso fica inviável, porque você faz a aula conforme os estúdios que você dá aula, conforme a demanda dos seus alunos particulares, né? Então, inicialmente, o mais difícil foi isso, eu perceber que não existe uma rotina É e muito difícil isso. exatamente, assim, isso eu acho que é a segunda parte, só duas partes que eu acho que são desafiadoras
em professores de yoga, e essa eu acho que é a segunda, é entender que a gente não tem uma rotina e a gente conseguir encaixar. Você precisa de bastante organização para você conseguir encaixar, por exemplo, sei lá, você quer treinar musculação, não, melhor, você quer ter a sua prática física do yoga, de asanas, além das aulas que você dá. Então, você vai entender que cada dia você vai fazer a sua prática pessoal num horário diferente. Então, isso até é bacana porque você já está trabalhando a sua parte do yoga fora do tapetinho, que é o quê? Se entregar para o processo, entender que você não tem controle e você dá o seu melhor no que você pode dentro de tudo isso, né? E aí eu acho que essa foi a parte desafiadora de manter uma rotina, mas eu consegui encaixar melhor agora, também porque eu consegui. Esse eu acho que foi o pulo do gato também, é legal falar. Eu consegui intercalar os dias de aula de manhã. Então, de manhã eu dou terça, quarta e sexta. Terça e quinta eu começo a dar aula de manhã um pouco mais tarde, a partir das 10:30 da manhã. Então, segunda, terça e quinta eu durmo. Necessário. Dormir fez toda uma diferença na minha vida, mas assim, mentalmente eu tenho motivação, clareza das coisas que eu preciso fazer. A gente precisa do sono, né? O sono é terapêutico, não dá para pular essa etapa. É E com uma cientificamente rotina. comprovado, você precisa, e nós mulheres, tem estudos hoje em dia que falam que a gente precisa, às vezes, até 10 horas de sono por dia. Falavam de 7 a 9 de forma generalizada, mas mulheres é de 9 a 10. Então, assim, sim, é cientificamente comprovado. Aí vai ter mulher que vai falar assim: ah, não, eu durmo 6 horas, 7 horas eu fico ótima. Tem um estudo muito legal, que até o Wesley Delanogari, que é um neurocientista estudioso, né? Ele fala desse estudo, que é assim, pegaram quatro grupos de pessoas, dividiram. Um grupo não dormiu, um grupo dormiu 3 horas, o outro grupo dormiu 6 horas e um outro grupo dormiu de 7 a 9 horas. O primeiro grupo estava um caco, porque não dormiu, o segundo grupo estava um pouquinho melhor que um caco. Mas o interessante é o terceiro e o quarto grupo, porque ambos falavam que estavam ótimos. Se sentiam fisicamente e mentalmente da mesma forma, mas quando eles foram testados, o grupo que dormiu 6 horas, que achou que estava ótimo, não estava. Então, Era às só. vezes, exatamente, a gente tem uma impressão de que a gente está bem dormindo pouco, mas nós não estamos mesmo. A gente não vai ter paciência com os nossos alunos, não vamos ter a mesma qualidade com os nossos relacionamentos, a gente não vai ter a mesma disposição, você não vai ter a mesma motivação para dar sua aula com os seus alunos. Então, eu acho que esse tempo para descansar, para mim, foi uma virada de chave mesmo. Que interessante. E a mente também, né? A mente não vai conseguir produzir o que ela produz, ela não vai conseguir encontrar esse caminho do yoga mesmo num corpo que não descansou, né? Um corpo que está pedindo por descanso, enquanto a gente está pedindo por aprender, para, não, me coloca no caminho do yoga, mas eu quero dormir 5 horas. E é realmente um milagre, porque a gente precisa de uma mente descansada, né? Para que a gente consiga Exatamente. tudo isso. Exatamente. Então é isso, gente. Nessa rotina, que provavelmente quem está aí buscando dar aula de yoga, pelo menos, eu nem falo no começo, porque é como a Bianca falou, isso daí não tem uma coisa certa. Você não fala assim, não, eu vou estar nessa loucura por 3 anos e depois eu vou conseguir estabilizar. É muito difícil, porque realmente os horários não dependem muito da gente. Não dependem muito, né? De repente a pessoa consegue fazer ali com que a aula seja somente tal horas, tá? Enfim, isso daí vai de cada um, mas generalizando, é muito difícil a gente conseguir ter os horários certinhos todo dia, como se a gente fosse trabalhar assim em escritório, como a gente já trabalhou bastante, né, Bianca? Exatamente. A gente também não quer voltar para o escritório, a gente está bem assim como Não, professores.
eu não troco, eu não voltaria para minha vida do banco, mesmo. Jamais. Eu amo a minha vida. Exato, mesmo com as dificuldades, entre aspas, porque tem dificuldade em todas as profissões, não trocaria. Olha, Mai, eu acho que tem uma coisa que a gente deveria ter falado desde o começo, que a gente não falou, que é o seguinte. Tá? Primeiro olhar, professor de yoga é uma profissão. Ponto, exato, levantou aí a questão. Professor de yoga é profissão, não é brincadeira. Não é estou professor de yoga hoje, não, eu sou. Não é assim, você vai dar aula de yoga, mas com que você trabalha? Eu trabalho, sou professora de yoga, né? Isso, vamos começar por este lugar, né, Sim, é E muito aí, importante. como qualquer profissão, médico, advogado, eletricista, seja lá o que for, professor de yoga é uma profissão. E como toda profissão, tem as coisas que são mais fáceis e as coisas que são mais desafiadoras. Então, no caso da profissão de ser professor de yoga, para mim são as duas coisas desafiadoras, né? Uma que a gente acabou de falar a respeito dos horários, né? Geralmente a gente está trabalhando mais de manhã e à noite, enquanto o resto das pessoas estão trabalhando no horário da tarde, né? Aquele horário que geralmente é de alguém CLT, ou mesmo que a pessoa não seja CLT, está trabalhando dentro desse horário, né? E a segunda coisa que eu acho que é a mais desafiadora, mais do que essa, é que a gente não tem mais um fixo, né? A gente Não, não tem mais um recebimento, um pagamento fixo, né? Então, isso é desafiador ao máximo, assim, para mim é um dos tópicos principais aí, dos é, desafios. que é isso que eu queria colocar, né? Então, que eu iria dar de sugestão para quem quer começar, né? Como a gente estava falando, a gente falou até agora do início nosso para começar a dar aula, de fazer vários cursos para se preparar para ser professor, professora de yoga. Eu queria falar assim, essa dica que é esse olhar para o financeiro que eu queria que alguém tivesse falado para mim desde o começo, que é realmente você se programar que você não tem essa estabilidade financeira. Primeiro, como toda profissão, você não vai começar ganhando rios de dinheiro. Em nenhuma profissão você já começa com um salário lá no alto. Geralmente você faz um curso ou formação e aí você começa como estagiário, estagiária e aos poucos você vai galgando na sua profissão, degrau por degrau. E com o yoga não é diferente. Então você precisa saber disso. Nunca é tarde para começar. A gente começou, já era bem mais velha, né, Má? Já, Mas eu acho que a gente tem que fazer o que faz a gente feliz. Mas saiba disso e para você se preparar. E a questão é que não tem estabilidade financeira, né? Além de você não ter o fixo, você não tem uma estabilidade financeira. Porque você está num lugar com um olhar muito de empreendedorismo. Você empreende a partir do momento que você é um professor ou uma professora de yoga. Então, você precisa fazer uma reserva de emergência, você precisa fazer um fluxo de caixa, você precisa se programar para tudo isso nesse seu processo, porque tem mês que você vai ganhar super bem, que você vai ter vários alunos particulares, você vai estar com aquele fixo de estúdio de yoga, mas também no outro mês pode ser que todos os seus alunos particulares tenham que cancelar as aulas, como já aconteceu comigo várias vezes, não sei se com você também, e aí a gente muito, precisa recorrer àquela reserva de emergência. sim, é muito importante isso. Nossa, comigo já aconteceu várias vezes de eu estar assim com uma quantidade de alunos particulares que eu falo, nossa, tá ok. Assim, segurando 2, 3 meses, né? Você vai vendo, o negócio tá fluindo, tá acontecendo. Aí um aluno vai fazer cirurgia, não volta, o outro tirou férias, precisa economizar, e aí, de repente, você tinha lá seus 10 alunos, vira um. Isso não é difícil de acontecer, e isso não depende de você, isso é de cada um, não é por causa da sua aula, não é, Exato. enfim, né? É porque o aluno resolveu mudar a vida dele, e isso vai acontecer muito.
E Isso é falando do em ser humano, né, Má? Porque igual a pessoa, todo mundo já começou na academia e parou. A pessoa começa a praticar yoga e para, né? É do ser humano, exatamente. Se você é professora ou professora e acontece isso com você também, saiba que não é você o problema. ponto, é muito importante isso. E falando na transição, quando eu fiz a formação, não tinha intenção de dar aula, mas aí no decorrer eu fui realmente me identificando. Eu já não estava feliz onde eu estava, que eu trabalhava em um banco, não era o que eu queria fazer. E eu falei, ok, então realmente eu quero dar aula, o que que eu faço? Então, ali, um ano, eu fui me preparando, eu trabalhava, eu tinha meu salário todo mês, né? E eu fui me preparando financeiramente, emocionalmente também, mas eu sabia que o emocional ia ser mais fácil do que o financeiro, porque eu estava indo para algo que ia me dar prazer. Então, financeiramente, eu me preparei muito, eu me preparei para que eu ficasse uns 2 anos sem me preocupar com o dinheiro do yoga, falando, ok, eu consigo me sustentar com essa quantia que eu tenho reservada, para que se nada der certo, eu não sei, pelo menos por 2 anos eu vou tentar. Então, quem está pensando em fazer transição de carreira, quem está pensando em fazer alguma mudança desse tipo na vida, se preparem, se programem. Por mais bonito que seja dar aula, não é algo que você fala, ah, não, vou jogar tudo para o alto e vou virar professor agora. Precisa de planejamento. Você precisa planejar, você precisa estruturar para que você entre nisso com a mente tranquila, porque se você já entrar com a mente toda agitada, não tenho dinheiro, vou sobreviver hoje, não sei como que eu faço amanhã, isso vai ser muito mais difícil para você. Então, se planejem, se programem para que você comece essa tua transição, se precisou fazer uma transição, da forma mais confortável financeiramente possível. É, não, super legal, Mas você falou que você trouxe dois pontos aqui que eu tava pensando. Primeiro que nós temos duas perspectivas totalmente diferentes. Você se planejou e eu não. O meu eu fui dando aula enquanto eu trabalhava CLT, aí as aulas foram ficando maiores até a hora que eu saí do CLT para ir para as aulas porque eu ganhava mais. Então, assim, eu sofri muito com esses altos e baixos das aulas, que eu não indico para ninguém. Então, por isso foi muito legal você ter falado isso de planejamento, porque eu acho que é o melhor dos mundos. E a segunda coisa que você falou, também pegando esse gancho para falar do empreendedorismo, que eu acho importante. Você falou que dar aula de yoga é muito bonito, e é mesmo. Mas como toda profissão, às vezes não é para todo mundo. Às vezes não é porque é bonito para a gente, porque a gente ama, e não é porque você ama praticar também que para você vai ser super legal trabalhar com yoga, né? Porque, como eu disse, o yoga ele tem que ser visto como uma profissão como qualquer outra, e a gente tem que ter o profissionalismo com ela da mesma forma. E dentro dela é um turbilhão do mesmo jeito que existe também várias milhões de formas de você empreender dentro dela, né? É, você pode ser dono de estúdio, você pode dar aula particular, você pode dar aula dentro de outros estúdios, você pode criar e-book, você pode dar curso, você pode dar formação, você pode dar retiro, você pode fazer viagem. Nossa, eu posso ficar aqui horas e horas falando a respeito disso. Mas se você não amar o que você faz, não vai fazer sentido nenhum, nenhum, nenhum. E uma coisa bacana dentro disso de que é lindo, que precisa dar aula de yoga, né? E dentro do profissionalismo e do empreendedorismo que a gente está falando, muitas pessoas acham que ficam com culpa de cobrar da aula de yoga, ficam com culpa de não dar aula gratuita para outras pessoas de yoga. E esse é um ponto que é muito importante que precisa ser mencionado. As formações de yoga e os cursos de yoga são caros. São caros, às vezes mais caros até do que muita formação em faculdade, bacharelado, licenciatura. E eu não vejo nenhum médico dando consulta para mim de graça, não vejo supermercado dando comida para mim de graça, veterinário consultando os meus cachorros de graça, não vejo nada, ninguém dando trabalho de graça para gente. E a gente, da mesma forma que qualquer profissão, a gente investiu tempo e dinheiro.
E dentro da nossa profissão, a gente tem também o direito e o respeito de cobrar por esse atendimento e pela prática do yoga como qualquer outra, né, Má? Sim, tem que cobrar porque primeiro, é a nossa profissão e é o que você falou, a gente se prepara com cursos, com formações que são caras, a gente teve um investimento antes, como toda profissão exige, e se você que está começando tem esse peso na consciência, pode acontecer de você ficar, nossa, mas isso daqui eu não deveria estar cobrando. Sim, deveria estar cobrando porque é com que você trabalha. Mas eu sugiro que você dê aula voluntária, uma vez por semana. Oferece uma aula gratuita, oferece um horário de aula para sua família, para os seus amigos. Às vezes pode entrar numa ONG. é, Hoje eu dou aula voluntária para a família, para os amigos. Eu tenho um horário de aula que eu falo, quem quiser entrar, entra. E eu tenho o voluntário do Instituto Zen Câncer, que eu sou a coordenadora do núcleo de yoga. Então eu tenho esses dois que quando eu penso, nossa, ai, mas eu estou cobrando isso, eu ainda tenho, porque isso daí é de pessoa, né, gente? Eu acho que isso daí às vezes está muito incrustado na nossa formação da pessoa que nós nos formamos mesmo como adultos. E então, olha para esse lado. Se isso te incomoda, oferece aulas voluntárias e se livra de todo o resto de peso da consciência por cobrar as outras aulas. Sim, nós lá no nosso Yoga Shala, a gente dá aula uma vez por mês no parque, né? E agora ela tá criando cada vez mais forma. A última vez foi super lotada, foi muito bacana. Mas é engraçado porque ela foi se construindo através dos alunos do estúdio, que eles vão e chamam as pessoas que eles querem assim. Nossa, vocês precisam praticar yoga, vocês precisam saber como é e tudo mais. Porque inicialmente a gente tinha feito justamente para as pessoas que dizem que não tem condição de pagar a prática do yoga, e essas pessoas inicialmente elas não estavam indo para a prática, sabe? Do mesmo jeito que eu já vi muita gente pedir bolsa de formação de yoga, e aí as pessoas que ganhavam a bolsa de formação de yoga integral acabavam abandonando o curso no meio. Sabe por quê, por exemplo, o psicólogo, ele cobra nem que seja um valor simbólico para a pessoa fazer a consulta? Porque senão as pessoas não levam a sério. Então Tem que ter para eu dar o acho que valor tem devido. exatamente isso. Teve uma vez uma menina que ela foi no estúdio, fez uma aula experimental gratuita que a gente oferece lá, para que a pessoa tenha a experiência do yoga para saber se é aquilo mesmo que ela quer ou não, se ela gosta ou não. Ela fez uma aula e aí ela falou assim: Ah, eu quero continuar, mas eu não tenho dinheiro. E aí, isso foi bem no começo, né? E aí eu me afeiçoei pela menina e falei assim: e se você pagar X, deu um valor super baixo? Ela falou assim: ai, não tenho. Falei, se você pagar Y, assim, fui dando valores super. Eu falei assim, então paga R$ 50 por mês para você praticar à vontade. Ela, não tenho. Então, assim, eu acho que é porque a pessoa realmente não tá com vontade de praticar quando ela não quer comprometer alguma coisinha, sabe? E realmente tem que dosar, né? O quanto que eu quero e o quanto que eu me disponibilizo a E oferecer para isso, né? porque lá no estúdio a gente tem o custo do aluguel, o custo dos professores, da água, da luz. Lá, infelizmente, a gente não tem como oferecer o yoga gratuito, mas a gente tem outros lugares que a gente oferece o yoga gratuito e Sim, a gente já tem pode um parque, né? expandir no Já tem, parque. sim, isso já é uma grande oferta. E por falar em nosso, já que você começou aí a falar em nosso, nosso ele foi sonho, né, Bia? Era um sonho que você tinha de montar uma chala. O nosso, eu vou deixar o link para vocês conhecerem. Ele fica na Moca, na cidade de São Paulo. Na Moca, aquele bairro bem italiano, um bairro bem antigo de São Paulo. E fica o espaço ali que a Bi e o Rô criaram. É um espaço muito gostoso, muito acolhedor, tem uma decoração muito linda, umas cores que remetem à Índia. Então você e o Rô fizeram ali com muita dedicação. Vocês colocaram a mão na massa em muitas coisas. Assim, eu estava ali mais ou menos nesse processo. Eu fui, acho que a primeira professora do nosso, né, Bi? Tirando você, acho Foi, que a foi. primeira professora.
E eu acredito que todo esse carinho que vocês colocam ali, essa dedicação, isso chega até as pessoas que frequentam o nosso, não só os alunos, como os professores, né? Isso chega. Então, fala mais um pouquinho desse sonho para gente. E aproveitar o gancho e te agradecer de novo. Primeira professora, foi super, hiper, ultra importante pra gente você tá lá. Pro meu coração ansioso na época, saber que tinha você lá com a gente. Então, de novo, muito obrigada pelo tempo que você pôde passar com a gente. Foi uma delícia. Bom, eu sempre tive o ciricutico de empreender. Já é claro que professor, professora de yoga é empreendedor, como a gente já estava falando até agora, mas eu sempre quis ter um estúdio assim, era algo que vibrava muito no meu coração. E o Rô também, o Rô, para quem não sabe, é meu marido, o Rodrigo. Ele também sempre teve uma vontade de empreender. E eu acho que ele pegou um pouco a minha pilha também, e o fato de eu dar aula de yoga e a gente decidir empreender nessa área, né? É, apesar de eu ter essa vontade, foi algo que foi muito estudado também, né? A gente mora na Moca hoje em dia. O Romo já morava aqui, e quando a gente decidiu morar juntos, eu vim morar com ele por causa das meninas, que era perto da escola das meninas, que são as minhas enteadas. E aí a gente viu que aqui na região da Zona Leste da Moca não tinha tanto estúdio de yoga. E os Teve um poucos que. estudo, né? Teve um estudo para chegar nisso, né? Ao estudar a Exato. região. Exatamente. E não tinham, e os poucos que tinham, eles não eram do mesmo estilo do que a gente queria montar, o que a gente imaginava. E aí também teve um tempo de procura para achar um ponto perfeito que a gente acreditava. É, a gente investiu também numa estética muito bacana do estúdio, modéstia à parte, eu acho ele lindo. O É Rony, lindo. ele é lindo, né? Ele é pequeno, mas ele é lindo. O Rô é uma pessoa muito prendada, assim, ele sabe fazer muita coisa de elétrica, de marcenaria, e ele fez muita coisa lá no estúdio mesmo, muita mão na massa, instalou muita coisa lá para a gente economizar o máximo possível. E aí montamos o nosso tá com 1 ano e meio, quase dois, já indo para o segundo ano, passou voando. Boa. E ele está indo bem, cada mês está crescendo um pouquinho mais de alunos, alunos, alunos. No Ai, começo foi te, desesperadoríssimo. te cortar um pouquinho, só para falar que eu fico tão feliz quando eu vejo aquela sala cheia, as aulas de sábado, que, nossa, eu vou lá, tem 12, tem 13, hoje tem 14, nossa, eu fico muito feliz. Ai, ai, já me dá vontade de chorar você falando isso, porque a outra coisa que eu fiz também antes da gente abrir o estúdio foi eu entrei em contato com todos os professores que eu sabia que tinham estúdios de yoga. E eu conversei com todos eles, fui até o estúdio deles, entendi a operação de cada lugar, cada peculiaridade, e foi engraçadíssimo, porque cada um tinha uma operação diferente, totalmente diferente, regiões totalmente diferentes de São Paulo, assim como o nosso também é diferente deles, mas todo mundo que eu contei que abriu um estúdio, que a gente ia fazer, nesse nessa coisa de eu envolver todo mundo no processo, todo mundo abraçou o nosso também com muito carinho, sabe? E o nosso, ele é construído com base em algo que eu e o Rô a gente gosta muito e acredita muito, que são pessoas. O Sim, nosso, ele é comunitário, o nosso é nosso, sabe? Assim, as professoras se sentem donas do nosso, os alunos se sentem donos do nosso, os alunos chamam outras pessoas para ir para o nosso, eles são os nossos maiores divulgadores. Eu e o Rô que atendemos no WhatsApp todos os alunos, então mando mensagem para saber por que que não está indo, como que tá, sei se tem relacionamento ou não, com o que que trabalha, com o que que não trabalha. A gente gosta mesmo desse contato, dessa comunidade. então vocês já entenderam de onde vem o nome, né? Nosso Yoga Shala. Tá explicadíssimo aí pela Bianca de onde que veio esse nome, que é muito gostoso. Realmente, o nome já traz um venha, né? Entra, entra que a casa é sua. Muito gostoso. É, E nisso, nesse conhecer, né, essa parte, porque por mais que você
sempre gostou de empreender, sempre teve essa visão, a hora que você está ali com realmente fazendo o negócio acontecer e crescer, você começa a se deparar provavelmente com algumas burocracias que a gente tem no Brasil com relação a ter o seu próprio negócio. Então, o que que você percebeu mais de difícil nessa parte burocrática, essa dificuldade que é empreender no Brasil? Bom, eu e o Rô, a gente trabalhou muito tempo, ele trabalha ainda em varejo, né? A gente trabalhou em grandes empresas de varejo. Então, a gente passou também por várias áreas diferentes dentro das empresas em todos esses anos que a gente trabalha CLT. Então, a gente tem bastante experiência na parte administrativa, em como gerenciar um negócio, porque é algo que a gente fazia e faz nas empresas que a gente trabalhou. Então, a gente pegou todo esse conhecimento, esse background e aplicou no nosso Yoga Shala. Claro que a gente fez um plano de negócio, o plano de negócio ele serve como um direcionamento muito importante, mas cada negócio tem suas peculiaridades, e a gente começou trabalhando de um jeito e hoje em dia trabalha totalmente diferente, por exemplo, atendimento ao cliente, sabe? Que foi algo que a gente percebeu que foi totalmente diferenciado. E a gente foi construindo novos processos específicos para estúdio de yoga, né? Então, a gente não passou tanto perrengue, então, nesse quesito, porque a gente já tinha conhecimento diferente de geralmente professores de yoga ou pessoas que vão para prestar serviço ou varejo, né? É um certo tipo de varejo, né? A gente está vendendo as aulas de yoga, o que é ótimo, né? A gente vende algo bom, então a gente vende com gosto, não tem problema nenhum. Essa é a parte boa. Com relação a empreender no Brasil, tem a ver uma coisa de nós estarmos empreendendo no ramo do yoga e tem uma coisa de nós, eu e Rodrigo, estarmos empreendendo. A gente é muito certinho, a gente é muito correto, a gente acredita que tudo que faz certo volta certo e ainda mais no segmento de yoga. Eu acho que não dá para dar um jeitinho, as pessoas falam um jeitinho brasileiro ao ignorar. A gente faz tudo certo, tudo por dentro, tudo corretíssimo. O máximo que a gente consegue, se a gente não faz, é porque a gente não sabe que tinha que fazer, sabe? Então, é claro, no Brasil tem muitas taxas, todo mundo sabe, o imposto do Brasil é altíssimo, mas em compensação a gente acredita também que está sendo direcionado para outras áreas, a gente tem uma saúde pública que é boa, o SUS é uma coisa muito melhor do que a gente vê em outros lugares do mundo. Não é uma taxa que incentiva o empreendedorismo. A gente, aqui no Brasil, 80% das pessoas quebra no primeiro ano, quando vai empreender. Empreender não é para amadores, no sentido não só de força de coração ou de querer. Realmente você tem que saber o que você está fazendo, você tem que preparar um caixa para 1, 2, 3 anos, e isso foi muito importante. Tendo pandemia ou não, é algo que você precisa ter. Um negócio ele não pega de um dia para o outro, foi até o que eu tinha começado a falar, é que no começo a gente estava desesperado, falando, meu Deus, o que que a gente fez? Porque nos primeiros meses não entrava ninguém, a gente achava que ia ter um monte de aluno e não foi bem assim. Mas é isso, a gente segurou firme e forte, um na mão do outro, abraçados, e a coisa começou a acontecer depois de um tempo mesmo. Acho que depois de uns 3 meses que a gente começou a ter um fluxo um pouquinho melhor de alunos, né, Má? Você que estava lá, mas no primeiro mês, então foi desesperador, assim, sabe? E aí a gente aprendeu muita coisa com isso e tá indo. Tá indo super lindo. Então, gente, se preparem, estudem muito sobre o ramo que vocês querem seguir. Conheçam, a Bianca deu ótimas dicas aí de ir atrás, conhecer, conversar com pessoas. Então, tudo isso é muito necessário se você quer abrir o seu estúdio, a forma que você quiser empreender, procure mais informações sobre e estejam preparados para os impostos que
realmente não são poucos, não são baixos, mas tudo isso encaixa, né? Tudo isso faz parte, é assim que é, então é assim que a gente tem que seguir e sempre fazendo o melhor que pode, da melhor maneira que pode, sempre dentro desse pensamento do yoga mesmo, que é não passar a perna em ninguém, a gente vai enumerar todos os valores do yoga que se encaixam no empreendedorismo. E Bianca, a gente está aqui no nosso horário super extrapolado, mas eu queria te agradecer muito por você estar aqui, te agradecer muito pelas ótimas dicas e que você fale algo que você queira falar, algo que você queira dividir, se o nosso tem alguma novidade aí para por vir, ou que você quiser falar, e passo a palavra a você para a gente finalizar esse nosso podcast. Agradeço muito a sua presença. Obrigada. Ai, obrigada a você, Má. Desculpa ter extrapolado, falei demais. Corta aí na edição depois. Agradecer o convite e falar para todo mundo seguir o nosso Yoga Shala. É nosso Yoga Shala. Para quem não sabe como escreve, é SHALA, o Shala. Seguir também o meu perfil, bianca.peraza. Qualquer dúvida, me manda mensagem, fala comigo. Eu adoro falar sobre isso e eu tô sempre aberta para falar de tudo. Não escondo nada, nada, nada. E o nosso Yoga Shala, sim, ele vai ter muitas novidades. É que eu não sei se eu ainda posso falar. Mas enfim, vou dar um spoiler aqui. Não, não posso. Ai, Me segura. Então, sigam, não posso ainda, tá muito cedo, mas me sigam. segue. E todo Segue. mundo que está ouvindo aqui está convidadíssimo, convidadíssima a fazer uma aula experimental gratuita lá no nosso, conhecer a nossa prática, o estúdio, marcar um café comigo e é isso. Obrigada, Má, de novo. Eu que agradeço. Eu vou deixar todos os perfis aqui, no Instagram, no Spotify, vou deixar marcadinho ali para vocês buscarem a Bianca e o nosso nas redes sociais. E obrigada a todos. Harion. Até semana que vem. Hariom! Se você ainda não segue Rotina de Yoga e se você puder, siga. Isso é muito importante para que os episódios fiquem mais visíveis e cheguem a mais pessoas. Aproveita, dá 5 estrelinhas e compartilha com os amigos. Obrigada!